Agora a nossa dica de cultura. Essa exposição ela é toda composta a partir da coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tendo como ponto inicial o momento em que a abstração geométrica chega ao Brasil, no final dos anos 40 e início dos anos 50, trazendo para o país uma questão internacional naquele momento. Uma vertente da abstração que pretendia contribuir com a reconstrução do mundo após a Segunda Guerra Mundial, fazendo alianças com a indústria, por exemplo. Os artistas brasileiros que aderem à abstração geométrica internacionalizam o debate artístico do país. Porém, no fim dos anos 50, começa a haver todo um debate em torno do uso da abstração como uma arma ideológica durante a Guerra Fria para se contrapor a arte abstrata ao realismo socialista. Essa arte abstrata ela vai se unir ao modernismo brasileiro, que já era parte da política de Estado. E essa união leva à construção de Brasília. Brasília é a grande obra concreta dos anos 50, dentro desse panorama do modernismo internacional, como caso exemplar. Essa amostra ela parte dessa matriz geométrica muito rigorosa, parte da construção de Brasília e vai imediatamente para a produção contemporânea, mostrando como essa matriz de repetição de elementos, de construção de sistemas geométricos está presente na produção brasileira desde os anos 60 até hoje, só que ela é modificada por esses acasos, desequilíbrios, hesitações. Se introduz esse lado de uma vivência e do imprevisível. E a gente tem que refletir sobre como a nossa história não se dá de uma maneira reta, ela não é uma linha reta. A história do desenvolvimento do progresso no Brasil é toda torta. A obra do Emanuel Nassar, que é um artista paraense, lida com essa oposição entre a ideia de um rigor geométrico e os acasos que vão acontecendo. É um painel com as bandeiras dos municípios do Pará. E ao mesmo tempo em que a gente tem uma repetição geométrica, por exemplo, da forma retangular, mesmo a composição interna de cada bandeira municipal segue uma geometria, essa relação entre a geometria de cada bandeira, segue o retângulo, por exemplo, mesmo dentro de cada bandeira tem sempre uma operação geométrica, essa relação contrasta com a impossibilidade de você abarcar o todo dessas bandeiras. E ela fala dessa difícil relação entre as partes e o todo numa unidade federativa. É uma obra que traz essa oposição entre a racionalidade, geometria, essa modernidade, toda a sistemática e uma realidade de um Brasil continental que a gente nunca consegue sintetizar. É uma obra bastante significativa sobre a ideia da mostra como um todo. Convida todo mundo a vir conhecer a Ordem e Progresso, essa exposição que está aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo, localizado no Parque do Ibirapuera. Fica aberto de terça a domingo, de 10 às 6 da tarde, e a entrada para a mostra é gratuita. Refletir sobre o Brasil num momento da nossa história de transição da presidência da República, de vários poderes, é um momento de pensar o Brasil.